Olá, sábios benditos! Hoje nós vamos refletir sobre os provérbios de Salomão que foram transcritos pelos servos de Ezequias, rei de Judá. São mais lições de sabedoria para o nosso crescimento espiritual. Então, pegue sua Bíblia e vamos para mais um capítulo de sabedoria. Esta coleção de provérbios de Salomão vai do capítulo 25 ao capítulo 29. Eles foram compilados sob a supervisão de Ezequias cerca de 270 anos depois da morte de Salomão. Salomão falou 3.000 provérbios. Veja que mesmo com o acréscimo de Ezequias, nem todos os provérbios de Salomão foram registrados neste livro. O rei Ezequias reinou em Judá durante um período de reavivamento espiritual nacional. Ele encontrou esses provérbios de Salomão que ainda não haviam sido publicados e os adicionou à coleção de provérbios que já estava publicada. Vamos então aos provérbios que o rei Ezequias publicou. Existem muitos mistérios no universo. Muitos desses mistérios Deus ocultou ao homem e essa é uma expressão da sua glória. Já os reis estão empenhados em solucionar problemas, os quais, uma vez solucionados, trazem honra para ele. Suas decisões estão acima e além do conhecimento do seu povo. O seu coração é insondável. Só Deus tem o controle total sobre ele. Assim como a escória deve ser removida da prata, os conselheiros ímpios devem ser removidos da presença de reis e governantes para que sua liderança seja estabelecida em justiça. Devemos sempre evitar a autoexaltação. Querer estar em lugar de destaque é um sentimento que prejudica o povo de Deus. É melhor ser convidado para um lugar mais elevado do que ser rebaixado na presença dos grandes. Quando há uma causa judicial a ser resolvida, não se deve ir logo ao tribunal. Sempre que possível, deve-se tentar resolver a disputa de outra forma. Geralmente, quem corre para o tribunal está fugindo do dever do relacionamento pessoal. O sábio conselho de Salomão é que a pessoa resolva o caso fora do tribunal, pois o debate pode expor um segredo que seria vergonhoso em uma audiência pública e, com isso, a reputação da pessoa seria arruinada. Há algo de especial e poderoso em uma palavra pronunciada adequadamente. A palavra certa, na hora certa, tem poder de curar, de fortalecer, guiar e resgatar. É como uma maçã feita de ouro, colocada em uma linda bandeja de prata, até mesmo se for uma repreensão. Um ouvido obediente à repreensão de um sábio é como uma bela joia. O versículo 13 fala da importância de se enviar um mensageiro digno de confiança. A resposta que ele traz de volta é tão refrescante quanto um copo de água fria em um dia quente durante a colheita. Da mesma forma, Deus se sente feliz com seus mensageiros fiéis de hoje. O apóstolo Paulo muitas vezes se sentiu revigorado em seu ministério pelos mensageiros fiéis enviados pelo Senhor. Há pessoas que não são nada generosas. Quando fazem uma doação, é bem menos do que podem de fato, mas fazem questão de se vangloriar da sua generosidade. Querem apenas ter a reputação sem realmente serem generosas. Essas pessoas são uma verdadeira decepção, parecem nuvens e vento que não trazem chuva. O autocontrole e a paciência podem persuadir grandes homens a se unir a uma causa, até mesmo um governante. As palavras pacientes e gentis de um homem sábio podem ter um grande impacto por um longo período de tempo. A expressão "a língua gentil amolece até os ossos" pode parecer um paradoxo, mas é uma bela ilustração do poder da gentileza acima da dureza e da irritação. Todo tipo de excesso pode causar uma reação desagradável. Podemos desfrutar de todas as delícias da vida, mas devemos fazer isso com moderação. Os excessos levam ao pecado e às suas consequências.
Vizinhos costumam ir à casa uns dos outros, mas essa hospitalidade não deve ser abusada. O homem ou mulher sábio deve ser sensível à sensação de que o vizinho pode estar cansado da sua presença. E uma vez que boas relações de vizinhança tornam a vida muito melhor, este é um importante princípio de sabedoria. Muitos provérbios falam contra o homem que dá falso testemunho. Esse mentiroso, seja no tribunal ou em conversas comuns, causa grandes danos. Ele é tão cruel e pernicioso como qualquer arma mortal, ou seja, tão mau quanto um assassino. Em tempos de angústia, ele mostra o quanto é infiel. Por um lado, ele traz dor, e por outro lado, ele é como uma dor, persistente e debilitante. Esse provérbio indica a incoerência de cantar canções alegres para alguém que está triste. É uma atitude que só servirá para aumentar a angústia em vez de acalmá-la. A palavra de Deus nos ordena a termos amor e cuidado até mesmo com o inimigo. Não devemos dar lugar à vingança, pois ela pertence ao Senhor. A maioria dos comentaristas concorda que as brasas de fogo se referem à vergonha que um homem sentirá quando o mal for retribuído com atos de bondade, e sua vergonha produzirá arrependimento. Na realidade, ao fazermos um bem aos nossos inimigos, fazemos um bem maior ainda a nós mesmos. No versículo 23, Salomão exemplificou a lei da causa e efeito. Aqueles que falam mal ou caluniam os outros provocarão semblantes irados e olhares raivosos. Isto é uma questão de causa e efeito, tal como o vento que espanta a chuva. Ter a casa espaçosa, mas viver em constante conflito com uma mulher briguenta é uma miséria. O mesmo princípio se aplica ao homem contencioso. Seria melhor viver em uma situação de vida mais humilde e ter paz em casa. Este provérbio já foi dito no capítulo 21 e é repetido aqui para dar mais ênfase. Quando uma pessoa está cansada e sedenta, a água fria é muito refrescante. O mesmo acontece quando recebemos boas notícias, especialmente de longe. Elas são revigorantes. O fato de alguém viajar de um país distante para entregar boas notícias torna a notícia ainda mais importante. Muitos estão dispostos a ouvir as boas novas de Jesus Cristo de alguém que vem de longe. O fato de terem se deslocado de tão longe para levar a mensagem aumenta a sua importância. É verdade que às vezes um homem justo tropeça e vacila. Isso é triste, mas o pior ainda é quando isso acontece diante dos ímpios. Isso porque qualquer maldade dos ímpios passa em silêncio, mas Satanás faz os incrédulos vibrarem com as falhas daqueles que professam ser cristãos. Em vez de água limpa e clara, sua vida é vista como uma piscina suja, gera descrença e decepção e serve como uma metáfora adequada para a profunda desilusão que é passada quando os justos se rendem ao mal. O autocontrole deve ser praticado mesmo com as coisas boas. A glória, por exemplo, é uma coisa boa e faz parte da promessa de Deus para o cristão. Mas buscar a própria glória não é bom. Aliás, não é glória de forma alguma. Devemos buscar a glória de Deus e nunca nos preocuparmos com a nossa própria glória. Como a ingestão de muito mel produz náuseas, o mesmo acontece com a autoglorificação. Uma cidade destruída é uma cidade sem muros, sem defesa e vulnerável a todos os ataques. Não tem segurança, estabilidade e não pode proteger nada realmente valioso. É um exemplo claro do terrível custo que sofre a pessoa que não tem domínio sobre o próprio espírito. E amanhã, a ênfase dos provérbios está na natureza do tolo e do preguiçoso. Mesmo que você não se enquadre em nenhuma dessas duas categorias, é muito bom aprender, tanto para se prevenir desse mal, como também para saber lidar com esse tipo de pessoa. É amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá!